Bem-vindo, edificante, é um prazer maior contar com a sua audiência e nesse vídeo eu quero contar como as competências emocionais podem te ajudar a não ser agredido no teu plantão. E também eu vou contar como eu fui agredido no meu plantão quando eu estava lá de serviço por um paciente justamente por falta de competências emocionais. Vem comigo que esse vídeo está muito interessante e vai te ajudar bastante. E edificante, eu já quero começar esse vídeo fazendo uma pergunta muito importante. Você já foi agredido no ambiente de trabalho? Você já passou por uma situação onde você quase foi agredido ou foi agredido de fato e na hora não sabia o que fazer, não sabia como lidar com a situação? Deixa teu comentário aqui para mim saber se você realmente já passou por essa situação e como foi que você se virou ali nos 30 nesse momento tão constrangedor ali do teu plantão. Então deixa teu comentário aqui, como eu sempre gosto de afirmar, teu comentário é importantíssimo, porque esse canal é feito para você. E vamos direto ao assunto. E eu já quero começar o vídeo aqui falando de como eu fui agredido por um paciente no meu plantão, porque eu não tinha essa competência emocional, que é o autocontrole emocional. Me faltou exatamente essa competência naquele momento. Por quê? Simplesmente, sabe aquele dia que tu acorda com... tudo começa a dar errado, você já acorda meio ruim da cama, levanta, nada meio que dá certo, você já pega o seu plantão meio que na correria, já tem várias coisas para você fazer, e aí antes de eu atender esse paciente, eu tive uma leve ali, conflito ali com a equipe em relação das rotinas, e aí eu já fiquei meio estressado, ali eu já estava perdendo o meu autocontrole. E aí o que que acontece? Tava eu e um colega novo, e aí esse colega novo foi junto comigo para me apresentar o paciente, ele também me ajudar ali para atender esse paciente. O que que acontece? Eu estava irritado com a situação, que o dia não estava bom, que eu já tinha me estressado ali na questão do plantão, e eu já entrei nesse quarto para atender o paciente já com a adrenalina lá em cima e bem irritado. E o que que acontece? Não analisei a situação. Fui lá trocar a cama do paciente, peguei o lençol e tudo mais. E o que que acontece? Eu vou me abaixar para amarrar o lençol na cama e nisso eu peço para o colega novo, cuida do paciente e segura o paciente. O que que acontece? O colega sem experiência, o paciente estava extremamente irritado e eu não soube analisar o cenário. O que que aconteceu? Eu levei um tapa extremamente forte na nuca. Na hora eu cheguei a ver escotomas, a ficar tonto, quase que eu desmaiei. Foi algo bem sério. O paciente deu o tapa e a sorte também que ele não quis continuar a agressão, ele só deu o tapa porque ele estava confuso. E naquela época eu já tinha uma certa experiência. Só que a minha falta de autocontrole emocional não fez eu averiguar direito a situação. E o que que aconteceu? Eu fui agredido e quase que eu desmaiei e quase que deu algo muito mais sério. E se não bastasse a minha falta de autocontrole emocional, eu ainda peguei, logo que eu me recuperei ali, eu ainda xinguei o paciente e xinguei o meu colega. Olha só. O errado fui eu por não olhar contexto, por estar irritado, por não perceber isso. Fui agredido e ainda me faltou, além de autocontrole emocional, me faltou autorresponsabilidade. E eu acabei falando coisas até que não devia para o meu colega novo, coitado, estava terceiro dia trabalhando comigo. Eu, macaco velho já, estava quase com 5 anos de profissão. E aí me faltando esse autocontrole emocional, eu fui agredido, fui o maior prejudicado na questão, porque fui agredido pelo paciente e também acabei descontando nos colegas, no paciente que, coitado, estava com suas sanidades mentais bem prejudicadas, não fez aquilo por maldade, fez simplesmente por um impulso, enfim. Por isso que o autocontrole emocional é uma competência importantíssima, você sim deve buscar ela de qualquer forma na sua vida. Ela vai te tirar de muitas situações e vai te livrar de ser agredido, assim como eu fui agredido por falta de controle emocional. Eu vou trazer mais 2 competências ainda, então fica no vídeo aí que tá bem interessante esse vídeo hoje. E a segunda competência emocional é a transparência. O que é a transparência, Jonathan? Transparência é você ser uma pessoa íntegra, ser a mesma pessoa em todos os lugares. Por quê? Porque você não pode mudar o seu caráter e a sua personalidade conforme a situação. A sua personalidade e seu caráter ficam o mesmo. Você muda o traquejo que você vai fazer durante aquela situação. A minha falta de transparência com um paciente também quase me gerou uma agressão daí. Quase que eu fui agredido por um paciente porque eu não soube manejá-lo da forma correta. De vez em quando não é que a gente vai mentir para o paciente, mas a gente omite alguns fatos para o paciente. Só que o que acontece? Eu não soube fazer isso da forma correta. E aí o que acontece?
o paciente entendeu que eu estava mentindo para ele. Ele precisava, era um procedimento que o médico tinha falado, era importantíssimo esse procedimento para esse paciente, só que ele não queria de forma alguma passar por esse procedimento, mas aquilo era essencial para ele poder melhorar o seu quadro. E o que acontece? Eu errei o manejo, eu não fui transparente para o paciente. Eu tive a incompetência de simplesmente falar do calor da hora ali que ele não ia passar por um determinado procedimento e ele teve que passar por esse determinado procedimento. E aí o que acontece? Esse paciente simplesmente ficou uma fúria comigo. Ele realmente ficou muito irritado por eu não ter sido transparente. Quase que eu sou agredido novamente por um paciente por essa falta de transparência. Foi a primeira e a última vez que eu fiz isso, porque ali eu aprendi mesmo na prática. Eu fiquei muito envergonhado na hora. Eu fiquei muito decepcionado comigo mesmo. Realmente isso me deixou muito chateado. Eu errei por não ter transparência, por não ser transparente com esse paciente. E vamos agora falar da terceira competência emocional que você precisa e muito desenvolver, que é a autoconfiança. Eu também quase fui agredido por falta de autoconfiança. E isso aconteceu no começo da carreira, lá como técnico de enfermagem, recém-chegado no hospital. Fui atender um familiar de um paciente. Só que aí um colega meu pegou e simplesmente falou que esse familiar era um familiar muito difícil de se lidar. Era um familiar que era complicado. E eu fiquei muito preocupado com isso. Eram minhas primeiras experiências atendendo familiares de pacientes. Eu fui lá falar com o familiar, eu expliquei a rotina e na hora eu nem tinha me fragado que eu tinha falado a rotina errada. No outro dia, eis que eu me deparo com a cena que eu evitei ao máximo que acontecesse no dia anterior. O familiar veio com 1000 pedras na mão, me chamando de incompetente, me chamando de tudo quanto foi coisa, porque eu simplesmente passei uma rotina errada e ele teve o transtorno de ir e ter que voltar no hospital. E eu acabei, por minha falta de autoconfiança, me prejudicando e principalmente prejudicando esse familiar, que independentemente se ele era uma pessoa difícil, eu atrapalhei sim a rotina dele, ele teve que voltar pela minha falta de autoconfiança, não por maldade, mas porque eu acabei esquecendo a rotina correta. E aí, olha só o transtorno que isso causou. E eu, de novo, quase fui agredido. Então, exercite a sua autoconfiança. Busque essa competência emocional, que ela vai te livrar de ser agredido, assim como a transparência, assim como o autocontrole emocional. Elas vão, juntamente com a autoconfiança, te livrar de situações tão constrangedoras quanto essa. Preciso passar um recado para você. Porque se você tá até aqui no vídeo, porque você realmente gosta dos conteúdos que eu trago aqui no Enfermagem Edificante. Então, por favor, dá uma conferida, vê se você realmente é inscrito, porque muitas pessoas me acompanham aqui no Enfermagem Edificante, porém não são inscritas no canal. Então, confere ali se você é inscrito. Se não for inscrito, te inscreve e não te esquece de ativar o sininho de notificações para você sempre ser lembrado assim que eu postar um vídeo novo aqui no Enfermagem Edificante. E também deixa aquele like edificante para que esse vídeo ganhe mais relevância e o YouTube mostre esse vídeo para mais pessoas. Tá bom, edificantes? Então, um forte abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.